Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindas, bem-vindos a essa live de 19 horas, esse novo horário, onde nessa live eu respondo perguntas que a minha audiência queira fazer ao vivo. Se quiser entrar comigo na live, é só pedir, só solicitar a participação. Ou então, me enviar a sua pergunta ao longo do dia, pelo direct ou pelo Messenger. E hoje eu recebi uma pergunta de uma pessoa que tem a ver com crenças. Então, eu já dei uma pincelada com ela sobre crenças e a pergunta foi a seguinte, ela me perguntou o seguinte: Van, eu tenho negócio, eu fico feliz com o meu negócio, eu sei o que eu quero fazer de empreendimento, eu já sou empresária há mais ou menos uns 7 anos, que ela me disse, a trancos e barrancos, como todos nós empresários, né? Mas eu sei o que eu quero do meu negócio. Só que agora, como está tudo parado, a gente está nessa fase de pandemia, eu tenho refletido muito e eu fico aqui pensando que parece que não é possível eu viver do que eu gosto de fazer. Parece que é muito difícil para mim viver do que eu amo, viver fazendo aquilo que eu amo. Ela me falou que isso sempre foi um problema para ela sempre ficou nesse lugar de dificuldade com essa questão e que agora, parada, né, com muita coisa na cabeça, isso voltou a incomodar. E aí ela me perguntou, o que eu faço com isso? Porque isso é um pensamento que vira e mexe e volta na minha cabeça. E eu quero fazer algo para sair desse lugar. O que é isso? Por que isso acontece comigo? Aí eu perguntei para ela, né? Falei, olha, isso é uma crença. E é muito claro para mim o lugar que está essa crença. Mas para eu saber se realmente é uma crença, eu preciso te perguntar se isso já te impediu na sua empresa de decidir ou de fazer algumas coisas. E ela disse que sim, que em alguns momentos parecia tão bom o projeto que ela desconfiou o suficiente para não entrar no projeto. Então vamos lá. Para eu responder, eu sempre gosto de respondendo, falando do assunto com vocês, né? Porque aí fica uma live que serve para todo mundo. Muito bem. A gente tem mais ou menos, né, divididos 7 grupos de crenças na vida da gente. Todos nós, seres humanos, passeamos por esses grupos de crenças. E esses grupos de crenças, às vezes a gente tem mais crença num grupo do que no outro, às vezes a gente acha que não tem determinado tipo de crença, mas a gente passeia por todos eles, não tem jeito. Então, os grupos de crenças são crenças de não merecimento, crenças de escassez, crenças de baixa autoestima, crenças de modelos de infância, crenças de traumas e dificuldades que a gente viveu durante a vida, principalmente vida adulta, crença familiar, e tem a ver com família e ancestral, e crenças e travas inconscientes. Então, a gente tem 7 grupos de crenças. Isso em grupos grandes, né? Porque se você for fazer minúcias desses grupos, tem imensa. Então, as crenças de não merecimento, escassez, baixa autoestima, modelos de infância, traumas e dificuldades da vida adulta, crenças familiares e as crenças inconscientes. Muito bem, na pergunta da minha cliente, ela falou assim, eu não acredito que eu posso viver daquilo que eu gosto de fazer. E olha que ela é empresária há mais de 7 anos. Eu continuo achando que isso é impossível. Aí eu ainda perguntei para ela, mas espera aí, como assim impossível? Você não faz dinheiro com o seu negócio? Você não cria realidades com o seu negócio? Ela falou, crio, mas
parece que é um mundo irreal, parece que eu estou fazendo, parece que é hobby, parece que é brincadeira. Falei, mas por quê? Ela falou, na realidade, a renda maior familiar não é minha, é do meu esposo, sempre foi. Então, a renda minha, particular, da empresa, eu reinvisto no negócio e o que é meu, eu faço o que eu quero. Falei, é engraçado, então você acha que você não contribui com a renda familiar, porque a renda maior é do seu esposo, do seu marido? Ela falou, não, eu ajudo em casa também, eu pago conta, eu assumo responsabilidade dentro de casa, dentro da medida da porcentagem que me cabe. Eu falei, pois é, mas aí você acha que o que você faz é hobby? Porque tem essa situação de não é possível viver do que se ama. Ela falou, é complicado. Pois é, essa crença, gente, de não ser possível viver ou fazer dinheiro, empreender com aquilo que você gosta de fazer, é uma crença de não merecimento. Ela está no grupo das crenças de não merecimento. E ela tem muito a ver com uma crença que é o seguinte: se eu for como eu sou, eu vou ser rejeitada. Isso também é uma crença de não merecimento. Então, se eu sou do jeito que eu sou, eu vou ser rejeitada. Então, se eu faço o que eu amo fazer, se eu vivo daquilo que eu adoro fazer e faço dinheiro com isso, eu fico num lugar de vou ser rejeitada, que é a exclusão, que a visão sistêmica explica muito claramente que ninguém quer ficar excluído. E essa é uma crença de não merecimento. E você precisa entender que quando você entra numa crença de não merecimento, não necessariamente é uma crença de baixa autoestima. As crenças de baixa autoestima pegam outros fatores da vida da gente. O não merecimento é você tem o potencial, você reconhece o potencial que você tem, você enxerga o que você faz, mas lá no fundo, lá dentro de você, uma vozinha estranha fala do tipo, mas isso aí é bom demais para você. Mas será que isso é mesmo para você? Você realmente merece tudo isso? Então, ao mesmo tempo, você se reconhece, quer dizer, não é uma falta de reconhecimento, de estima. Você se reconhece, você enxerga que você é capaz, você enxerga que você faz. Porém, existe uma voz interna que insiste em dizer para você que não é isso. Que isso não é para você. E junto com isso, que é uma situação inconsciente, né? A maioria das crenças são inconscientes também, tem essa sensação, mas se eu faço uma coisa que poucas pessoas no mundo ousam fazer, ou seja, se eu sou do jeito que eu sou, a maioria das pessoas não vão entender, não vão me incluir, eu vou ficar na rejeição. Porque são pouquíssimas pessoas no mundo, acredite se quiser, que fazem dinheiro, vivem, se sustentam, trabalhando, fazendo aquilo que elas realmente gostam de fazer, aquilo que elas realmente nasceram para fazer. É uma pequena minoria que é quem realmente nasceu para ser. Faz, trabalha, produz. Então, é exceção. Então, você vai estar nesse grupo que não é da maioria. Ser empresário, estar no grupo de empreendedores, já não é tão comum. Porque o comum não é ser empreendedor, gente. Todo mundo sabe disso. O comum é você ter um emprego, você querer estabilidade, você precisar do seu salário. É uma escolha, não tem nada de errado nisso. Mas você já está num grupo diferenciado. E aí, de repente, você ainda empreende com algo que você gosta muito, você fica ainda mais restrito.
Então, não é fácil sustentar essa situação. É complicado. E quando você tem uma crença de não merecimento, você precisa fazer um trabalho de reconhecimento e valorização daquilo que você faz, se presenteando através do seu próprio reconhecimento, porque geralmente quem tem crença de não merecimento busca demais a validação alheia, quer muito que os outros reconheçam, para que não fique nesse medo, né? Nesse desespero de que eu não mereço e estou usando algo que não é meu, eu vou pagar por isso de alguma forma. Então, é preciso que fique muito atenta para não criar uma situação onde, além de achar que não é possível viver do que se ama, né, que isso é algo que não é seu, você ainda fique buscando que outras pessoas te reconheçam e te validem. Então, eu preciso de validação para ter certeza de que eu posso fazer o que eu gosto. Porque o empresário, o empreendedor, tem muitos empresários que empreendem, mas que não fazem o que gostam. Isso também é uma realidade. Algumas pessoas, gente, herdam empresas. E não precisa ser empresa monstra, empresa grande, não. Empresa pequena, negócios de família, negócios médios, negócio de família. Quantas pessoas não passa de avô para pai, de pai para filho? E às vezes a pessoa não quer fazer aquilo, mas ela se vê empresário, se vê empreendendo. E nem sempre é na área, no nicho, no negócio que gostaria de empreender, mas ainda é exceção sendo empresário. Entende? Então é muito valioso você empreender, fazer dinheiro, se tornar empresário com algo que você gosta. Porque muitas vezes eu vejo pessoas que empreendem rapidamente em negócios que gostam. Por exemplo, tem muito assim, às vezes na gastronomia, né, quando a pessoa vai para fazer pães ou doces ou algo caseiro, que é da paixão da pessoa, ela empreende durante um tempo, faz um certo dinheiro, mas não se torna empresário. Porque empreender é você ter uma ideia e colocar ela em movimento, fazer aquela tarefa, né, que não é fácil, realizar aquela ideia, fazer com que ela gire. Ser empresário é ter consistência, é fazer com que o empreendimento se torne realmente uma empresa, um negócio. Então, muitas vezes as pessoas empreendem, mas elas não se tornam empresárias. Isso é comum. Então, o grande avanço é você empreender e empresariar, e você ser empresário. Então, essa crença de não merecimento, com não é possível viver do que se ama, está diretamente ligada a se sentir rejeitada e precisar de uma validação. Porque eu não mereço, alguém me fale que eu mereço. Alguém me fala que eu não estou tomando o que não é meu, percebem? Tem muito a ver com a necessidade de validação. E eu queria falar também de outro grupo de crença que também leva a gente a pensar que pode estar ligado, no caso dessa cliente que me perguntou, eu acho que viver do que a gente ama não dá certo, não é possível, mesmo que ela esteja fazendo isso, que é o caso dela, né? Eu tô fazendo, mas eu não acredito que eu posso. Dos 7 grupos de crenças que eu falei, tem um grupo que são as crenças familiares ancestrais. Então, às vezes, a gente desenvolve crença dos outros grupos, mas que vem ligado de crença familiar. Então, tem 2 crenças muito grandes referente a empresários nas famílias, muito comum na família brasileira, referente especificamente a ser empresário, a empreender. Uma delas fala assim, que esse negócio de empreender é para privilegiado, é para poucas pessoas. Esse negócio de ser empresário é para privilegiado. E às vezes, quando a gente vai fazer,
a pessoa na família vai empreender, ela escuta às vezes até o absurdo assim: isso não é para você não, isso não é coisa para você não. Ó, vai arrumar um emprego, vai fazer um curso, vai fazer um mestrado, sei lá, mas ser empresário não é para você não. Entende? Isso é uma crença ancestral familiar. Muitas famílias falam isso porque isso é uma coisa que você ouve muito. Quando a gente ouve muito uma coisa a nível de sociedade, a nível de inconsciente coletivo, pode desconfiar que isso vem das famílias, nasce das famílias. O inconsciente coletivo de uma sociedade, de uma cultura, de uma sociedade, ela começa no inconsciente coletivo das famílias. Então, dentro das famílias começam a aparecer essas crenças, essas culturas, e de repente isso se torna coletivo. Então, quantas famílias não falam isso? Às vezes até falam na sua família de um outro jeito. Ah, esse negócio de ser empresário não é para qualquer um, não. Ah, isso aí é só para quem é privilegiado. Ó, ser empresário é só para quem nasce em berço de ouro. Ou então você tem que estudar demais, tem que ser muito bom no que faz, ou tem que ser doido, tem que correr risco, porque empresário é pessoa que corre risco. Isso vai, a gente escuta isso desde criança, você começa a acreditar. Crença é uma coisa que você acredita, mesmo que ela não tenha o menor sentido. Então, essa crença de repente eu estou fazendo exatamente o que eu quero e ainda estou fazendo dinheiro com isso, pode, além de estar ligado à crença de não merecimento, que é claríssima, pode estar ligado a uma crença familiar, que é essa história de, esse negócio aí não é para qualquer um, não. Quem você acha que é para empreender? Isso é crença familiar. E tem uma outra também ligada, né, que é aquela coisa de rejeição, que também é uma fala muito comum nas famílias. É assim, esse negócio de ser empresário, de fazer dinheiro, de ter reconhecimento, de ficar conhecido, você só vai chamar gente interesseira para perto de você. Você vai virar um imã para gente que só interesseiro que vai chegar perto de você. Porque só interesseiro que chega perto de empresário, de gente de sucesso, quem faz dinheiro, só tem gente interesseira em volta. Quem é que já não escutou isso, gente? Mas são muitas pessoas que falam isso. Muitas famílias têm essa crença, né? Porque a prosperidade financeira, ela está ligada a qualquer profissão ou empreendimento que dá certo. Não é só, você pode ficar rico sendo empresário, pode ficar rico sendo funcionário, você pode ficar rico de várias formas. Mas, geralmente, a prosperidade financeira, ela vem acompanhada de sucesso profissional, pelo menos no que eu conheço, né? Você faz dinheiro com trabalho honesto. Então, você fica rico fazendo dinheiro na sua profissão, exercendo sua profissão. Você pode ser empresário, você pode ser funcionário, vai galgando, crescendo. Mas existe essa história de que se você tem prosperidade financeira, só interesseiro chega perto de você. Aí é interessante porque assim, todo mundo quer o dinheiro. Todo mundo quer estar bem, quer estar estabilizado, quer estar liberto financeiramente. Ninguém quer estar atolado em dívida ou em escassez. Mas, ao mesmo tempo, fala que a abundância disso só gera a aproximação de coisas ruins, inclusive de pessoas interesseiras. Então, a gente escuta isso e qual que é o link inconsciente que a gente faz? Se eu estou vivendo do que eu gosto, empreendendo numa área que eu amo, eu posso estar no risco das pessoas não me compreenderem com o que eu faço, eu estou correndo o risco de me tornar um privilegiado e só ter gente interesseira chegando perto de mim. Então, essas crenças, elas ficam ali rondando a gente. Não adianta você brigar contra, você tem que tomar consciência delas e perceber que racionalmente não faz a menor lógica, o menor cabimento.
Porque essas crenças familiares, que são desse último grupo que eu falei, primeiro que ser empresário, empreender ou ter sucesso profissional não tem nada a ver com privilégio. Tem a ver com persistência, consistência, desejo, sonho, luta. Você quer e você vai e você faz. Não tem diferença nenhuma. Não precisa ser um privilegiado, precisa ser uma pessoa decidida. Mas para isso, para fazer qualquer coisa na vida, você tem que ser uma pessoa decidida a fazer. Então, se você começa a racionalizar, privilégio da onde? E quem diz que quem nasce em berço de ouro é privilegiado para ter um empreendimento? Quantas histórias tortas nós conhecemos? Então, essa palavrinha privilégio, ela é bem capciosa. É bom a gente olhar para ela com bastante cuidado. E só gente interesseira vai aproximar de você? Quer dizer, é colocar a gente na casinha da ignorância, né? É colocar a gente na casinha da burrice, na casinha da você não sabe distinguir um ser humano de bom de um ser humano que não é bom. A gente percebe quando alguém se aproxima de você com segundas intenções ou com interesse, seja ele de qual ordem for. Qualquer adulto, a gente percebe isso não é uma coisa imperceptível. Então, é colocar você num lugar de impossibilidade de bom senso. Você não vai se aproximar, nem deixar aproximar de você pessoas que vão te prejudicar. Às vezes até acontece quando você não está atento inadvertidamente. Todo mundo pode passar por isso. Qualquer um pode ter alguém com segundas intenções próximos ou alguém interesseiro próximo, mas isso não tem nada a ver com você ser empresário ou não, de você ser bem-sucedido ou não. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Porque quem tem má índole ponto. Vai ficar focado no mal, na coisa ruim, independente da pessoa, entendeu? De ser feita alguma coisa ou não. Então, essas crenças familiares trazem também esses incômodos que faz com que a gente fique paralisado, travado, duvidando e deixe de empreender. O que a gente precisa é racionalizar. Então, a gente precisa ficar focado naquilo que realmente nos interessa, naquilo que realmente faz sentido para você e não ficar preso na crença, porque crença de não merecimento vai acabar levando você para uma baixa autoestima e vai reforçando, vai dando impulso para outros grupos de crenças que eu falei agora. Se a gente for falar de todos eles, nós vamos ficar até amanhã nessa live e não consigo falar de todos que existem a nível de crenças que nós precisamos tratar, combater, ver como fazer para não deixar que elas nos impeçam de agir, ok? Então esse era o recado de hoje, vamos ficar de olho nas nossas crenças, não vamos deixar de fazer o que a gente gosta, não vamos deixar de empreender por conta das nossas crenças. Sejam elas de não merecimento, de escassez, crença de infância, o que seja, crenças limitantes. É preciso racionalizar, você olhar para você, se valorizar e seguir em frente. A gente se fala na terça-feira que vem, às 19 horas. Um beijo, até lá!